Como saber se você já pode viver de renda com segurança? Existe um momento na vida em que a pergunta muda completamente. Durante anos, talvez décadas, você se preocupou em trabalhar, produzir, acumular, investir e fazer o dinheiro crescer. Mas chega uma fase em que a pergunta deixa de ser quanto eu consigo ganhar e passa a ser será que eu já posso viver de renda com segurança? E essa é uma das decisões mais importantes que alguém pode tomar, porque não envolve apenas números, envolve tranquilidade, liberdade e principalmente responsabilidade com o próprio futuro. Muita gente acredita que viver de renda é simplesmente atingir um determinado valor de patrimônio e pronto, como se existisse um número mágico que, ao ser alcançado, resolvesse tudo. Mas essa é uma visão simplificada e perigosa. Viver de renda não é sobre quanto você tem, é sobre como esse dinheiro se comporta ao longo do tempo. É sobre previsibilidade, consistência e capacidade de sustentar o seu estilo de vida sem depender de surpresas. O primeiro ponto que você precisa entender é que viver de renda não significa parar de pensar em dinheiro. Pelo contrário, significa pensar de forma ainda mais estratégica. Quando você depende da renda gerada pelos seus investimentos, cada decisão passa a ter impacto direto no seu dia a dia. E isso exige um nível de clareza que muita gente ainda não desenvolveu. Um erro comum é olhar apenas para o valor mensal desejado. Eu preciso de 5 mil por mês, eu preciso de 10 mil por mês. Mas essa conta isolada não diz muita coisa, é preciso considerar inflação, impostos, oscilações e imprevistos. O dinheiro que hoje parece suficiente pode não ser daqui a alguns anos. E é exatamente por isso que viver de renda com segurança exige margem, não precisão. Outro ponto fundamental é entender a diferença entre renda teórica e renda real. Muitas pessoas projetam cenários ideais com rentabilidades constantes e sem variação. Mas o mundo real não funciona assim. Investimentos oscilam, cenários mudam e o comportamento do mercado não segue planilhas. Quem está preparado para viver de renda precisa estar confortável com essas variações sem entrar em desespero. Existe também a questão do padrão de vida. Viver de renda não é apenas sobre quanto entra, mas sobre quanto sai. Aqui mora um dos maiores riscos. Se seus gastos estão no limite da sua renda, qualquer variação pode gerar insegurança. A tranquilidade vem quando existe uma folga, quando você sabe que mesmo em cenários menos favoráveis, sua estrutura financeira continua de pé. Outro sinal importante de que você pode estar pronto para viver de renda é a previsibilidade das suas fontes de receita. Não se trata de buscar o maior retorno possível, mas sim de consistência. Saber que existe um fluxo relativamente estável que cobre suas necessidades e que não depende de decisões arriscadas. Depois dos 50, essa previsibilidade vale mais do que qualquer promessa de bem elevado. Muitas pessoas subestimam o impacto emocional dessa transição. Sair da fase de acumulação para a fase de usufruto não é apenas uma mudança financeira, é uma mudança de mentalidade. Durante anos que você foi condicionado a poupar, investir e crescer, de repente começa a utilizar o que construiu. Isso para muita gente gera insegurança, medo e até culpa. É preciso estar preparado psicologicamente para essa nova fase. Outro fator essencial é a diversificação inteligente. Não aquela diversificação feita por obrigação, mas uma estrutura que permita equilíbrio entre segurança, liquidez e geração de renda. Quem depende de uma única fonte ou de uma estratégia muito concentrada está exposto a riscos. A segurança vem da combinação, não da aposta. Existe ainda a necessidade de revisar constantemente. Viver de renda não é uma decisão definitiva, é imutável. É um processo que você precisa acompanhar, ajustar e adaptar conforme o cenário muda. A pessoa que vive bem de renda não é aquela que acertou uma vez, mas aquela que mantém disciplina ao longo do tempo. E aqui entra um ponto que poucas pessoas consideram: o imprevisto, problemas de saúde, mudanças familiares, eventos inesperados. Tudo isso faz parte da vida. E quem vive de renda precisa ter uma estrutura que absorva esses impactos sem comprometer o todo. Isso significa ter reservas, liquidez e margem de segurança. O verdadeiro teste não é apenas saber se a conta fecha hoje, mas se ela continua fechando
em diferentes cenários. E é exatamente isso que define segurança. Não é a ausência de risco, mas a capacidade de atravessar períodos difíceis sem perder o controle. Chega um momento em que você percebe que viver de renda não é sobre parar de trabalhar, mas sobre ter a opção de escolher entre continuar ativo, escolher reduzir o ritmo, escolher viver com mais liberdade. E essa liberdade só existe quando existe segurança. Sem segurança, a renda vira preocupação, não solução. Se você está em dúvida se já pode viver de renda, talvez a pergunta mais importante não seja quanto eu tenho, mas sim quão preparado eu estou. Preparado financeiramente, emocionalmente e estrategicamente, porque dinheiro sem estrutura não sustenta tranquilidade. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Se você tivesse que viver apenas de renda dos seus investimentos hoje, você se sentiria seguro ou preocupado? Escreve aqui nos comentários, essa reflexão pode te ajudar mais do que parece. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que estão nesse momento de decisão. E se você quer aprender a construir e proteger uma renda que realmente funcione no longo prazo, se inscreva no canal, porque no final das contas, viver de renda não é sobre parar, é sobre viver com paz. Te vejo no próximo vídeo.